Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos com as meditações da série dedicada à humildade. E agora as duas próximas meditações, esta de agora e a seguinte, vão focalizar um dos aspectos mais importantes da humildade do cristão, e concretamente do católico. As duas se podem enquadrar sob o mesmo título: saber adorar. Começamos com a primeira dessas duas meditações. Adorar a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus. A adoração é o ato primeiro, básico da virtude da humildade. É como um segundo batente da porta da humildade. Lembremos com Santa Teresa que a humildade é a verdade. Pois bem, a adoração basicamente consiste em saber colocar a nossa verdade de frente à verdade de Deus. Quem somos nós? Quem é Deus? O Papa Bento XVI repetiu diversas vezes que uma das carências mais importantes do mundo atual é a perda do sentido da adoração. Porque perder o sentido da adoração é perder o sentido de Deus. Quando isso acontece, Deus deixa de ocupar o centro, cessa de unificar e de dar sentido a tudo. A religião reduz-se ao moralismo brando, ou a uma liga beneficente, ou a um devoto festival, ou a uma inútil agitação sociopolítica, ou a um recurso mágico para obter benefícios sem esforço. Você sabe o que significa a expressão bíblica temor de Deus, tantas vezes encontrada na Sagrada Escritura? Excetuando uns poucos casos, quase sempre significa adoração. Um imenso respeito e uma submissão amorosa a Deus. Por pouco que esteja familiarizado com a Bíblia, perceberá que esse temor não se identifica com um medo vulgar, mas exprime um palpitar interior de veneração, um tremor de emoção encantada perante a grandeza, a beleza, a bondade e o amor de Deus. Eu gosto muito de repetir a definição de adoração que, em pouquíssimas palavras, formulava Santa Elizabeth da Trindade. A adoração é uma palavra do céu. Parece-me que se pode definir assim: é o êxtase do amor. E podemos comentar que é realmente o amor embriagado pela beleza, a força, a imensa grandeza de Deus, o objeto amado. Nenhum coração orgulhoso é capaz de entender isso, porque o orgulhoso não admite um Deus que mostre verdades que o extasiem, que o cativem. Quer um Deus que não exista, ou pelo menos que não o incomode, que não o contradiga e, sobretudo, que não pretenda se impor. Só aceita um Deus quieto, ornamental e mudo, que não ouse ser o seu concorrente. Por isso a pessoa orgulhosa, se não muda, jamais será capaz de saborear a alegria de palpitar em sintonia com Deus. Nunca ficará extasiada com a luz da verdade de Deus. Nunca se identificará com a vontade amorosa de Deus, porque nem sequer conhece o significado da palavra amor. É preciso afirmar alto e bom som que a adoração não é uma humilhação. É o contrário.
É uma abertura da alma que nos eleva, nos transporta e nos faz participar, repito, da grandeza, da beleza e da bondade de Deus. Seu símbolo é aquela porta que São João viu no Apocalipse. Depois disto, diz, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse, sobe até aqui. João subiu, na sua visão, e viu com seus olhos a alegria do céu. Lá todos adoram com entusiasmo e gratidão, mergulhados na mais indizível felicidade. Diz o Apocalipse, dia e noite, sem parar, proclamam Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. E se prostraram diante daquele que está no trono de Deus, para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. A adoração é um endeusamento, uma quase fusão da criatura humana com Deus. É exatamente o contrário do endeusamento orgulhoso. Sereis como deuses. O Catecismo da Igreja Católica tem palavras muito claras a respeito. Diz, a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o Criador e o Salvador, o Senhor e o Mestre de tudo o que existe, o amor infinito e misericordioso. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. A adoração do Deus 3 vezes Santo é sumamente amável, enche-nos de humildade. O Papa Bento XVI repetiu muitas vezes que a verdadeira renovação da Igreja depende da recuperação do sentido de adoração. E o cardeal Robert Sarah, em 2019, falando da tentação que há em alguns ambientes eclesiásticos, a tentação de mundanizar a Igreja, de adaptá-la às concessões, às falhas, às mentiras do mundo, dizia, o mundo não precisa de uma Igreja que seja o reflexo da própria imagem do mundo. A Igreja deve ser como uma catedral. Tudo nela leva a cantar a glória de Deus. Ela deve constantemente, a Igreja, orientar o nosso olhar para Deus. Um homem de joelhos, diz o cardeal, é mais poderoso que o mundo. É uma fortaleza inexpugnável contra o ateísmo e a loucura dos homens. Um homem de joelhos faz tremer o orgulho de Satanás.